Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um chat de abertura no mercado. Eu sou o Ronaldo TG. Para quem não me conhece, eu faço o chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras e hoje, infelizmente, o Collor não vai poder fazer a abertura do pregão, então o pessoal da Caixa me ligou e pediu gentilmente para eu substituí-lo nesse chat de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março, já estamos entrando no primeiro dia do terceiro mês de 2013, são 9 horas e 15 minutos. Peço desculpas aí pelo atraso, eu estava rejeitando aqui meus equipamentos. Para quem já me conhece do chat de estratégias quantitativas, eu tenho uma visão um pouco diferente de mercado em relação aos analistas clássicos aí, mas eu acho que o pessoal, eu já substituí o Collor algumas vezes, o pessoal já está mais ou menos acostumado com a minha visão de mercado e por enquanto não tivemos grandes reclamações em relação a isso. Mas eu vou tentar aqui fazer o melhor possível, tentar dar uma visão de análise técnica clássica também. Lembrando que isso é simplesmente um comentário, eu não costumo sugerir nada, nem compras nem vendas, mas simplesmente fazer uma leitura de cenário baseado em alguns setups assim que a gente costuma usar no dia a dia do mercado. Eu comecei um pouco atrasado, então a gente vai até um pouco também depois da abertura, não tem problema, tentando ajudar os amigos aí. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, comentários. Se alguém puder me dar um retorno aí, o som está em ordem, o áudio está em ordem. Eu vou deixar mais na tela, porque como a internet aqui não está tão boa assim, valeu Lunardi, valeu Bonéas, eu vou deixar mais diretamente na tela aí do gráfico, só para não carregar muito a internet de vocês. Valeu Pedro, obrigado. Então, sem muita filosofia, né? Quem já me conhece sabe que eu gosto de uma filosofia financeira de botequim, mas dessa vez vai ser direto, vamos direto aí para os gráficos e vamos tentar fazer o comentário da abertura. Primeiramente, ontem, após o fechamento do nosso pregão aqui, o Dow Jones deu uma boa corrigida, né, naquela meia hora final ali, o que pode sugerir uma abertura um pouco menos simpática por aqui. Agora os futuros americanos, tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones, quanto a Nasdaq, trabalhando em torno de menos 0,3, né? O S&P 500 menos 0,35, o Dow Jones menos 0,25, o Nasdaq menos 0,29. Então a gente pode esperar aqui no máximo uma abertura. Eu particularmente, falei que já não ia fazer filosofia, já vou começar. Eu particularmente não costumo usar o Dow Jones, o S&P 500 para as minhas análises, porque acho que, a não ser que você esteja operando no mercado americano, não ajuda muita coisa. Talvez para alguns day traders aí que precisam antecipar movimentos, ou precisam ter movimentos mais rápidos, seja de alguma valia, mas eu acho que qualquer movimento lá fora acaba refletindo aqui, e a hora que refletir aqui você toma alguma atitude ou toma alguma posição em relação a isso. Então eu prefiro simplificar, meu método é um pouquinho mais simples aí do que a maioria prega. Eu costumo trabalhar mais com setups de rompimentos e retorno à média, ou para quem prefere com ação e correção, né, impulso e correção, que também é uma visão interessante aí do mercado. Então é simplesmente não estou justificando, mas simplesmente um comentário para o pessoal que não me conhece já entender mais ou menos qual que é a minha ideia aí sobre mercado. Então vamos deixar de bobagem e vamos começar direto aqui. Esse é o gráfico do Ibovespa, né? Se vocês estão vendo bem aí, se não tiver, por favor me avisem. Talvez quem precisar ver num modo maior aí, simplesmente aumenta o zoom do navegador e aperta com o botão direito dentro da área do gráfico e dá a mostrar tudo, que o gráfico fica um pouquinho maior aí para quem tem tela pequena ou
já tem uma certa idade e uma dificuldade para enxergar coisas pequenas. Esse é o gráfico do Ibovespa, né? Tivemos um topo intermediário aqui na zona dos 63.500 pontos, ameaçou fazer uma correção mais forte, mas parou. Então, a partir daqui, desse ponto dos 61.000 pontos, né, que foi a perda dessa pequena congestão aqui intermediária do Ibovespa, o Ibovespa já se encontra em baixa no diário. Até tivemos uma movimentação mais forte para baixo, mas sem aumentar muito a volatilidade, que é aquela queda que a gente costuma falar, que é uma queda sem vento, né, com poucos movimentos direcionais aí ao longo desse movimento. O Pedro está falando, para quem não acompanhou o call de fechamento do Collor ontem, deixou alguns calls que ele postou no site. As análises serão liberadas em breve. Aumenta o zoom, Ctrl+. Valeu, Pedro, obrigado. E fora isso, só para continuar, temos aqui o pessoal dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Mati Souza, o Lunardi, Bonéas, beleza, bom dia a todos. O Mati Souza está fazendo algumas perguntas. Se você compra um contrato de mínimo, você pode colocar venda com stop loss. Isso varia de corretora para corretora. Eu não sei como funciona na Direct, que eu não costumo. Eu não sou muito um trader de mini ainda, não adquiri esse bom costume ainda. Seria bom perguntar na sua corretora, ou no caso, se for a Caixa, dar uma ligada lá e perguntar como é que funciona esses detalhes operacionais aí. Então, continuando aqui, o Bovespa, depois da perda dos 61.000 pontos, fez um movimento para baixo. Podemos até considerar esse aqui um pequeno pullback. E fizemos fundo dia 21 aqui, né, cutucando a banda de Bollinger e voltando, formando um dojizinho aqui. E agora já está no quarto pregão de alta, apesar de um pregão um pouco mais neutro aqui no dia 25, mas se aproximando da média de 21. E se a gente reparar nisso aqui no desenho do gráfico, eu gosto sempre de dar uma olhada num prazo um pouco mais longo. O pessoal também já deve estar acostumado com isso. Tem uma linha de tendência, se bem que eu também não curto muito linha de tendência. Eu acho que é uma referência, mas está longe de ser um indicativo, simplesmente é um sinal. Então tem uma longa linha de tendência passando por aqui, né, para quem de um prazo um pouco mais longo, tomando como base o fundo aqui do dia 8 de agosto, 8 de agosto aqui. Então tem essa longa linha de tendência onde o Ibovespa chegou bem perto dela e tentou dar uma revertida. E fora isso, essa seria uma visão otimista, que está respeitando essa linha de tendência no prazo mais longo. E uma visão negativa, para a gente também não entrar naquele papo de que pode subir, pode cair ou pode ficar de lado, a gente tem uma linha de tendência um pouco mais curta, passando por aqui, né? E aí que é a parte negativa, vamos dizer assim, porque se a gente considerar essa linha de tendência mais curta, que o Ibovespa perdeu, e quando perdeu fez um candle bem mais direcional aqui, né? Quase aquele movimento de exaustão que a gente sempre costuma procurar nas estratégias de retorno à média. Fez um candle mais negativo aqui no dia 20, se não me engano, dia 20, deixa eu ver lá, dia 20, no dia 20. Então esse movimento que a gente está tendo de alta aqui pode ser simplesmente um pullbackzinho para testar essa linha de tendência aqui um pouco mais curta, e próximo da média de 21, próximo da média de 200 talvez aqui. Então aqui é um ponto decisivo para o Ibovespa: ou ele supera essa zona dos 58.000 pontos aqui e volta a buscar o topo lá em 63 com uma pequena parada no 60, ou ele volta a cair para testar novamente essa linha de tendência de longo prazo. Lembrando que essa zona dos 55.000 pontos, em torno de 55.000 pontos, é atualmente um forte suporte. É uma região com vários fundos anteriores aqui, e que pode segurar o Ibovespa por um tempo. E fora isso, temos os 52.000 pontos aqui embaixo, e depois
uma região entre os 45, aliás, 47, 48 aqui embaixo também, que seria o fundo de 2011, né? Temos o fundo de 2011 aqui no começo da linha de tendência que eu tracei, e depois o fundo de 2012 em torno dos 52 mil pontos. Esse sim um suporte a ser respeitado aí. Então a partir daqui, a partir dos 52 mil pontos, a queda é um pouco maior, seria em torno do mais 10%, né? Para chegar aqui são 10% e depois mais 10% para segurar. Eu acredito mais em suporte e resistências horizontais do que em linhas de tendência ou linhas inclinadas, mas lógico que a superação, seja para cima ou seja para baixo de qualquer linha de tendência dessa, acaba acendendo um sinalzinho amarelo aí, mas ninguém vai sair vendendo ou comprando que nem um louco só porque superou uma linha de tendência. A resistência já são zonas mais interessantes, assim, essas resistências horizontais, resistências e suportes horizontais acabam sendo um pouco mais fortes do que as linhas de tendência. Tem aquelas prioridades, né, da análise técnica, mas enfim, a confluência, né, pontos de concentração de resistências, como Fibonacci, como médias, como as bandas de Bollinger acabam funcionando melhor aí para a entrada de compra na compradora ou na compra vendedora. O J. Basso pergunta, bem, atualmente uso o cruzamento de médias 28 e 8 simples, também uso o MACD, que é muito bom. Nesse caso, o Ibovespa, enquanto o 8 não cruzar para cima, o Ibovespa não dá reversão. Existem várias técnicas e teorias sobre quando reverte, né? Como eu disse que a minha visão é sempre de retorno à média e rompimento, né? No final das contas eu acabo usando isso também para os trades. Existem o Triline Bar, existem algumas divergência de indicadores como o IFR, etc. J. Barros, então, como você usa cruzamento de média, você está procurando um rompimento, né? Nesse caso. Então, quando você cruzamento de média, você está procurando tendência, seguidor de tendência. Eu sou mais, talvez, clássico aí, eu costumo usar mais a teoria de Down aí, de topos e fundos ascendentes, talvez a posição de alguma média, né, que eu costumo chamar média curta, média média e média um pouco mais longa, que seria, classicamente falando, 5, 21 e 50, né, e daí num prazo mais longo é de 200. Mas o fato é que o Ibovespa está em tendência de baixa por esses critérios, ou seja, a média de 21 está virada para baixo e já temos topos e fundos descendentes no curto prazo. Então uma tendência terciária do Ibovespa é de baixa. E por enquanto a gente só fez um fundo nessa tendência terciária e não tivemos um topo ainda. Num prazo um pouco mais longo, a gente pode, num curto prazo, de curto a médio prazo, a gente pode dizer que o Ibovespa está de lado, porque a gente teve dois topos aqui no mesmo nível de preço, né, em torno dos 63.500 pontos, e tivemos alguns fundos intermediários aqui nessa zona entre os 56, 55 e 200, 56 e 100, 55, 56 mil pontos aqui. Então não tivemos a perda de um fundo mais importante. Se a gente olhar no semanal, é isso que a gente vai ver. E olhando no prazo mais longo ainda, vou dar aquela mudada de colocar um pouquinho mais de tempo aqui só para a gente olhar, que eu realmente gosto de olhar num prazo um pouco mais longo, só para... Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu gosto de dar uma olhada num prazo um pouco mais longo, né, do Ibovespa. Se a gente olhar aqui, é o que eu falei, né, a média de 200 já encostando perto da média de 21 e batendo na linha de tendência de um prazo um pouco mais curto. Por isso eu comentei sobre um ponto mais decisivo do Ibovespa, e essa região entre 57 e 500 aqui acaba sendo uma região de uma resistência perdida. Então o candle de ontem de indefinição acaba sendo aquele, vamos ver o que vai acontecer agora. O Ibovespa acabou caindo muito aí por vários fatores, por vários motivos individuais, mas o fato é que a visão por enquanto é essa. Ele está num fundo de curto prazo aqui, está tentando reverter, mas a média de 21 ainda é descendente e os topos e fundos de curto prazo também descendentes. O
Dow Jones, não vou analisar o gráfico do Dow Jones, não vou me deter muito sobre o Dow Jones, o SP500, só dar aquela atualizada. Agora o Dow Jones deu uma leve, continua na mesma coisa, menos 0,3, menos 0,35. Então a gente pode esperar que a abertura do mercado aqui, por conta do fechamento negativo do Dow Jones e por conta dos futuros, agora a abertura pode ser um pouco negativa, aí, salvo algum setor específico, algum papel específico. Vamos ver se tem aqui o J. Barros falando Dogo Hiper, não entendi, J. Barros, repete aí, DOGO Hiper 3. O Pedro falando que ele está esperando o mercado americano voltar a abrir às 10h30 para voltar a operar o mini. Digo ia comprar o Hiper 3. Entendi, beleza, J. Barros, eu não tinha visto. O F. Ambrósio pergunta, o Fambrósio pergunta, essa queda do Dow é reflexo do sequestro fiscal nos Estados Unidos? Eu vou, de novo, falo que eu não vou falar de filosofia. Tem que tomar muito cuidado com essa história de por que caiu, por que subiu. Eu sou um pouquinho mais cético. Caiu porque secou a liquidez de compra e subiu porque secou a liquidez de venda. Ou seja, as pessoas que vendem não estão aceitando vender mais barato e as pessoas que compram não aceitam comprar mais caro. Eu não gosto de achar causa para as coisas. Eu uso o gráfico justamente para não ter que pesquisar essas causas. Eu acho que quem usa gráfico não tem que ficar achando causa de nada, e como eu sempre costumo repetir, se a gente começar a pesquisar muito essa história de por que caiu, por que subiu, eu já cheguei a uma conclusão que sempre que a minha esposa pede pizza, a Petrobras sobe. Então eu vou pedir para ela pedir pizza todo dia para a Petrobras subir. Então é um pouco perigoso. Olha gráfico e se abstém de notícia. Eu acho que é muito difícil. Eu ajudo o Roxo a fazer o comentário semanal de mercado. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é a gente separar o que é notícia do que é informação, do que é notícia, ou do que é notícia do que é manchete. Então eu não gosto de estabelecer relação de causa e efeito entre coisas. Caiu por causa disso, subiu por causa disso. O último exemplo aí pode ser o balanço da Vale, né? O resultado da Vale, que veio com um prejuízo monstro, o maior prejuízo dos últimos anos aí. Chegou a quase bater no limite do after, né, quando foi divulgado o resultado anteontem, e ontem a Vale subiu 2,8, 2,7. Então realmente contar a história de trás para frente, né, assim, o resultado caiu, o resultado veio ruim, mas então vai cair. Eu acho que é um pouco perigoso. Então não sei se é por causa do sequestro fiscal, Fambrósio. Eu não costumo fazer esse tipo de relação. É isso. Não acho que está errada, simplesmente para mim não funciona. Então, quando a gente não acredita muito nessas coisas, desde o começo, desde os meus primeiros cursos de análise técnica, me falaram sobre essa história de notícias aí, e é uma coisa que realmente, via de regra, salvo raríssimas exceções, operar o contrário das notícias é um setup muito interessante. Quando sai aquela teoria psicológica do quem desdenha quer comprar, quem valoriza quer vender, né? Então é só simplesmente mas J. Barros falando, mas às vezes notícia ajuda. Não, eu não acho que notícia atrapalha, cara. Aliás, na maioria dos casos, notícia vem para atrapalhar. Independente, a JBS cai um dia, sai a notícia, cai num dia, mas não mudou nada na empresa, entendeu? É lógico que vai ter notícias que afetam mais, mas não tem como a gente separar o que é a notícia que vai atrapalhar, o que é muito. E outra, teoricamente, os insiders, né, o pessoal que já sabe antes da notícia, já se posicionou. Então, você ficar tomando reação, tendo alguma reação a notícias, é muito ruim. É pedir para
Não dá tempo. Entendeu? Quem sabe antes da notícia já se posicionou. Então a notícia já apareceu no gráfico, né? Então eu prefiro ter setups. Apareceu o setup, eu não quero saber se os Estados Unidos, se os Estados Unidos está subindo, está caindo. Por isso que eu também não acredito muito em ficar olhando índice lá fora, a não ser que você seja day trade. Se você for day trade, coloca um gráfico mais curto, estabelece o seu setup, estabelece a sua estratégia e vamos embora. Não adianta, notícia, infelizmente, pessoal, salvo raríssimas exceções, notícia não serve para nada, pelo contrário, a notícia só serve para atrapalhar. Tanto que quem assiste a Globo News, a maior dificuldade dos caras é achar uma justificativa. E teve um dia que caiu muito, subiu muito, não lembro se foi o índice ou se foi alguma ação especial, que os caras estavam buscando motivo para aquilo ter acontecido e não achava. Começaram a falar as maiores bobagens no conta corrente lá, porque não, né? Então acho que algumas notícias macros, a bolsa trabalha com expectativa. Então, se a China vai subir muito ou não sei o que, existe uma expectativa de maior consumo de alguma commodity ou de algum serviço, aí sim a bolsa acaba reagindo no longo prazo aí, mas depois que a notícia saiu é notícia velha. Notícia que já saiu é notícia velha. O gráfico anda um pouco na frente disso, né? O Cavoc está falando, fala TG, bom dia, fala Cavoc. O Cavoc também já é um dos que está acostumado aqui com o jeito da gente, então acho que fica mais tranquilo. E o Arthur dando uma contribuição, colocou um link ali de notícia, beleza. Olha, gente, eu via de regra, eu acho assim, ou você estuda a empresa e estuda a macroeconomia, por exemplo, quando existe uma expectativa de alta de juros, quando existe uma expectativa de alta do dólar, as empresas que são mais expostas a esse tipo de coisa, como juro, como dólar, acabam reagindo. É simples, né? E salva alguma coisa mais setorial. Quando saiu a história das elétricas lá do governo, a Eletropaulo, as elétricas já tinham caído um bom pedaço já, né? Não é que caiu por causa daquilo, já vinha caindo. Então o pessoal já estava sabendo disso. Então se atentem ao gráfico, para quem usa gráfico, se atentem ao gráfico, que o gráfico vai mostrar, né? Então a Petrobras já deu saída há algum tempo atrás. Então não adianta reclamar agora que ela está R$16, R$17, que o governo é isso, que o governo é aquilo, que ela já no gráfico já tinha mostrado que era para sair ou trabalhar na venda. É simples, né? Vamos simplificar. Então, continuando, ou você acaba ficando especialista em balanço de empresa e analisar a empresa, né? E especializa em trade, em alguns setups aí, olhando o gráfico. Notícia realmente, olha, não ajuda nada. A notícia, via de regra, é para atrapalhar, é feita para atrapalhar, tá aí para isso. Então, a história do desdém é quer comprar, lá, e quem valoriza quer vender. Via de regra, é isso. Então, depois a gente dá uma olhada no gráfico da Petro. Eu, na minha rotina aqui, né, eu olhei já o Ibovespa, fiz um comentário. Se alguém não entendeu, por favor, me diga. E eu vou fazer um comentário sobre Petro e Vale, que são as mais aí. Depois, eventualmente, mais alguma que eu tiver para dizer. Depois eu passo já aos pedidos aí dos amigos. Já tem o Arthur pediu para a gente dar uma olhada em Petro, o Pitombo pediu para olhar CROT 3 e o J. Barros comentou sobre hipermarcas. A gente fala delas aqui daqui a pouco. Mas continuando rapidamente filosofia, mais um minutinho só, o grande desafio aí de trader seria você selecionar empresas. Então quem olha gráfico e busca quem quer trabalhar na compra, então está buscando uma tendência de alta, tem que fazer um filtro, fazer um rastreador, que nem já tem aqui no Shark Broker, e o pessoal está trabalhando para deixar essa funcionalidade melhor ainda. Procura empresas que estão em tendência de alta. Tem que ter critério de liquidez. Não adianta, que eu costumo falar, análise técnica e estatística. Não adianta pedir para fazer uma análise técnica de empresa que movimenta R$100 mil por dia. Não adianta, a gente precisa de dados. R$100 mil por dia não é liquidez suficiente. Teoricamente, uma empresa que movimenta R$100 mil, você pode colocar R$1.000 nela de trade. Entendeu? É muito pouco. Então, no sentido, você tem que ter alguns critérios de liquidez, alguns critérios de seleção aí de ativos, né? Então, em tendência de alta, estão fazendo, que é aquela visão que eu tenho ou estão fazendo algum rompimento, algum retorno à média, ou subiram demais e vão congestionar, ou caíram demais e vai fazer algum tipo de pullback, e daí a gente opera.
tem que ter alguns setups que a gente gosta. Tem gente que é mais de rompimento, tem gente, é lógico que operar na compra é muito mais fácil operar em empresas que estão em tendência de alta. Tá, então eu vou definir o que seria uma tendência de alta, né? É isso que é o importante, selecionar boas empresas que estejam depreciadas, ou que daí seria um retorno à média, ou operar empresas que estão em tendência de alta, que daí seria uma estratégia de rompimento. Vamos lá então, já falei demais, né? Se alguém tiver dúvida, a gente continua essa conversa depois, mas nós estamos aqui para falar sobre alguns cenários aí. Como eu sempre digo, eu não comento sobre empresas, eu comento sobre cenários de trade, né? Para a gente poder fazer. Então essa aqui é a Petrobras, né? Como eu disse, que a Petrobras já tinha dado sinal de venda faz tempo. Então, para mim, o sinal de venda da Petrobras foi aqui, né? Lá em cima, lá, ó, outubro do ano passado. Esse foi um sinal de venda em Petrobras aqui em cima, lá nos R$22. A partir daqui teria que trabalhar vendido. Daí a Petrobras fez uma grande perna de baixa aqui dos R$23 praticamente até os 18,50 mais ou menos. Nessa congestão, esse rompimento de congestão nesse dia aqui daria uma entrada na compra de Petrobras no dia 10 de dezembro, em torno dos 19,30. Então fez a congestãozinha, rompeu a congestãozinha. Essa congestão, coincidentemente, é a média de 21 junto. Então seria uma resistência com dois fatores, uma resistência de curto prazo e a média de 21, daí um candle longo, aqui o volume podia ter sido melhor, mas ela fez uma perna de alta de alguns dias aí, né, do dia 10 até o dia 20, né, aproximadamente 7 pregões de alta aí, fez um candle aqui que o pessoal da análise técnica chama de enforcado, praticamente fora da banda de Bollinger aqui, e aqui foi um sinal de encerramento de posição. Para quem estava posicionado em Petro, aqui foi um sinal mais claro um sinal mais claro de venda de Petro. Depois disso, ela acabou fazendo aquele famoso triângulo descendente, que é o triângulo que a base do triângulo é reta ou seja, o suporte é horizontal e a resistência é inclinada, né? Essa perda que coincide com aquela resistência rompida anteriormente, nos 19,30, né, 19,34, vamos colocar 19,30 para não deixar ninguém bravo, mas aqui nos 19,30, esse dia aqui já foi negativo, já foi um aviso para ter saída. A perda do suporte dos 18,30 também, que foi aquela congestãozinha anterior, foi outro sinal, tanto que até com direito a pullback, né, aquele pullback de livro, sempre trabalhando aqui no curto prazo. E num prazo um pouco mais longo, que é uma coisa que eu também gosto muito de mostrar, esse mesmo triângulo que a gente tem aqui no curto prazo, né, que é um triângulo praticamente de um mês, mais ou menos, né, de dezembro a janeiro, existe aqui também, olha esse triângulozão aqui, ou se a gente quiser pegar um pouco mais curto, olha esse triângulozinho de março de 2011, praticamente, ó, topo inclinado e suporte no mesmo nível. Então, aí que eu tinha comentado que a perda dos 17,40 na Petrobras seria muito ruim, né? Iria trazer o preço para o fundo anterior aí de 2008 quase, é esse, né? Que se não me engano que é o fundo aqui, ó, de 2008. Esse fundo de 2008 em 14, e eu fiz esse comentário no chat de estratégias quantitativas, que aqui está 15,76, é isso? Era 14,70, 15,70. Essa seria o objetivo da perda dos 17 na Petrobras, seria esses 14. Acontece que esse gráfico está ajustado, então existe um fundo não ajustado, que daí fica, mas segue o ajustado ou não ajustado. Se você usa não ajustado, seu fundo é o não ajustado. Se você usa ajustado, seu fundo é ajustado, é onde serve a referência para as suas análises. A perda daquela zona dos 17,30 e 17,50 teria como objetivo esses 15 alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui está 15,70, mas enfim, é por aí mesmo que seria o objetivo da Petro. E a perda desse fundo de 2008, aí sim seria muito negativo para a Petro e levaria a Petro para aqueles 11, 12 reais, que seria uma
perspectiva negativa para a Petro, né? Um antipolianismo aí, sendo pessimista é o que ia acontecer com a Petro nesse cenário, né? A gente tem vários testes dessa zona dos R$15 mais ou menos, que seria abriria tanto uma simetria negativa para a Petro como uma expectativa muito ruim em várias teorias, né? Temos aqui o fractal do grande triângulo aqui que eu falei, que simplesmente nada mais é uma repetição do trianglinho, do triângulo médio e do imenso triângulo que tem. Mas a coisa da Petro não tá legal. Fora isso, topos e fundos descendentes, média apontando para baixo, e eu sempre gosto de operar muito essas congestões, seja em forma de triângulo, de retângulo, congestão horizontal. Toda vez que dá uma congestionada, né, que faz 2, 3 dias, 3 dias até mais, né, normalmente não é mais, né, uns 10 dias aqui de congestão, perdeu o fundo da congestão, é venda, e rompeu o topo da congestão, é compra, e que coloque objetivos stop e manda ver. O fato é que depois do fundo perdido aqui nessa segunda congestão da Petrobras, nos 17,30, que era o ponto aí que eu tinha comentado, ficou bem negativo. Ela deu uma caidinha até os 16,60 e agora ameaça congestionar de novo, né? Pelo estado totalmente depreciado, a gente pode no máximo inferir que pode ficar de lado um pouco mais tempo aí para pensar no assunto. Mas a acumulação nos mostra que a Petrobras perdeu já um fundo aqui, né? Ontem, basicamente, ela perdeu o fundo. Então abre uma perspectiva muito negativa para a Petrobras. É isso. Então vamos ver se tem mais algum comentário. O Jango pedindo Clabin. O J Barros, hoje eu só opero estocástico MACD. Aliás, se tivesse usado o MACD há mais tempo, não teria perdido tanto dinheiro na bolsa. O MACD é cruzamento de média também, né? É tendência, então acaba sendo um filtro de tendência, né? Aí tem várias estratégias com o MACD. O importante é que você use estratégias que você entenda, né? Você entende que faz sentido para você, e no decorrer aí, quem gostar de fazer backtest ou teste estatístico, o importante é que se faça testes, você opere daquela maneira confortável, que aquilo prove ser eficiente, né? Existem muito mais coisas na bolsa do que simplesmente você usar alguns indicadores ou coisa do gênero. Nós temos vários, temos filtros, rastreadores, temos técnicas, estratégias, setups, etc. O importante é você lembrar também do controle de risco, né? De ter a entrada de posições, não entrar tudo de uma vez, fazer entradas parciais, saídas parciais, ter um controle de risco bem adequado aí às suas necessidades, porque também a gente sabe que cada tamanho de posição, cada quantidade de dinheiro depende de um monte de coisa aí, no sentido de quanto tempo você opera o mercado, se você opera day trade, gráfico diário ou gráfico semanal, a quantidade de dinheiro que você tem para investir na bolsa, então a quantidade de dinheiro em cada trade. Então tudo isso acaba sendo importante você saber, e a única coisa que eu recomendo, né, eu falo, não recomendo comprar nem vender, a única coisa que eu recomendo é que vocês estudem bastante sobre isso, seja gráfico, seja análise fundamentalista, seja análise de balanço, seja o que for, estatística, matemática. Infelizmente a única coisa que nos protege aí de sardinhas que somos, a única coisa que nos protege é o conhecimento. A gente tem que estudar e entender as coisas, e não simplesmente sair comprando ou sair vendendo porque alguém falou, por mais respeitado que essa pessoa seja, por mais conhecimento que essa pessoa seja, na hora do aperto é nós com a gente mesmo, é nós com nós mesmo, e toca o barco. Então o conhecimento nunca fez mal para ninguém, e a gente tem que achar o jeito mais confortável de operar. Vamos lá, de novo, né? TG Filosofia de Bar. Vamos passar para a Vale. Acho que Petro já passou. Aqui o gráfico da Vale. A Vale já faz algum tempo está fazendo irritantemente uma simetria aqui, e está congestionada entre esses dois extremos desde que eu comecei a fazer chat na Banif, quando era Banif ainda. Então, se a gente olhar desde esse ponto aqui, a Vale está de lado, né? Desde o topo de 2010, né? Ela tem essa zona de resistência aqui
que tem 45 e depois o topo lá em 47,50, lembrando que o gráfico é ajustado, e a base aqui dessa longa congestão entre 32 e depois poucos dias ela ficou abaixo aqui, lá em setembro de 2012, trabalhando abaixo em torno dos entre 30 e 33 reais aqui. Mas se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, a Vale está de lado, né? É nítido aqui, depois daquela queda na queda de 2010, ela fez um suporte aqui nos 32 e a resistência, tem uma resistência intermediária aqui perto dos 41, 42, depois 44 e 47 lá em cima. E irritantemente ela vem fazendo uma simetria que eu já comentei, inclusive no final do ano passado, quando o Collor teve uma semaninha de férias, a gente fez aquele programa especial. Ela está fazendo exatamente uma simetria, ela vai simetrias em cima de simetrias, né? Então essa simetria aqui, esse topo aqui, essa região de congestão seria esse topo aqui, e mais recentemente fez do final do ano passado, aquela perna de alta que ela fez aqui, teve um rompimento com gap tudo, que aqui depois a gente fica sabendo que era um gap de exaustão, tanto que ela fechou aqui rápido em 2 dias, e depois dessa perda do fundo aqui dos 39,70, 39,75, a Vale também se encontra numa tendência de baixa no diário, topos e fundos descendentes. No chat de estratégias quantitativas, eu dei essa entrada de Vale aqui, teve 2 ou 3 critérios para a entrada de Vale. No primeiro dia, no dia 20 de fevereiro, foi uma entrada assim muito no limite, talvez não tão ideal, tanto que poderia ter gerado algum stop, mas ela deu 2 entradas de retorno à média aqui. Primeiro, vou dar um zoom aqui no gráfico. Primeiro nesse candle do dia 21 aqui, que seria um candle, mas idealmente teria que ter uma cauda um pouco maior, mas é um candle teoricamente de reversão, um martelinho aqui, né, fora da banda de Bollinger. Mas no dia seguinte ela fez mais um dia direcional, e aí sim, nesse dia 22, ela fez a estratégia, entrou no setup certinho de retorno à média, que é 10% da volatilidade longe da média, né? Um candle direcional fechando próximo da mínima, com volume um pouco acima da média. O volume aqui foi em torno de 30%, 40% acima da média. Como a gente sempre gosta de fazer nos chats de estratégia quantitativa, a gente divide o capital de entrada. Então no dia 22 ela deu uma entrada de 1/3 da posição, 1/4 da posição, depende de cada um. No dia seguinte ela fez um candle também pequeno, com volume em cima da média, daria entrada no fechamento da segunda parte, no fechamento do dia seguinte. Aqui também acionaria um fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, e a terceira posição foi completada no dia 25, na segunda-feira. Segunda-feira é isso? Na terça-feira. 26, né? Exato, no dia 26 aqui, com a superação da máxima do dia 25, em torno dos 34,60, 34,63, fechando totalmente tendo a posição inteira por vários critérios, né? Se a gente, isso daqui, estratégia, não vou falar básica, mas uma estratégia que a gente conversa sempre no chat de estratégias quantitativas. Aqui é uma estratégia de retorno à média, com um objetivo no fundo perdido, que era próximo dos 37,30 e próximo da média de 21. E ontem, depois de praticamente 2 dias, 3 dias, ela foi lá, né, nos 36,80, 36,70 aqui. Então esse trade que foi começado com a montagem de 3 posições, para quem assiste estratégias quantitativas pode olhar o vídeo, não estou inventando nada, simplesmente pode olhar lá que eu falei sobre isso, né? Então que essa entrada não era perfeita, a segunda já era mais justificável, mas a terceira, com exceção de um pequeno detalhe, que era o tanto fora da banda de Bollinger que ela fechou. O ideal aqui seria em torno de 3%, 2,5%, e aqui deu 1,5%, se não me engano, que a gente comentou lá. O fato é que quem efetuou essa estratégia, quem acreditou na gente, vamos dizer assim, né, já estaria fechando esse trade, ou pelo menos uma parte dele, uma grande parte dele, eu diria, se fosse para dividir em 3, 2/3 desse trade já teria sido fechado, porque ela bateu na média de 21 aqui.
Para quem não acha que a Vale vai continuar subindo, ou que o objetivo seria no fundo anterior, aqui nos 37,30, colocar um stop na retração de 60% do candle, desse candle grande, né? Como ontem a gente teve um candle grande, por via das dúvidas, pode puxar o stop ou para a mínima do candle grande, né? Que já daria aí um pequeno lucro na última parcela. Então, fechando o trade ontem, uma boa parte do trade, 2/3, 3/4, enfim, e o restante, só para quem é teimoso, tal, pode colocar ou na mínima do candle de ontem, que seria em torno dos 34,75, ou na retração de 61% do candle. Vamos colocar aqui só para não deixar os amigos aí tão perdidos assim. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Pegou. Fibonacci Retracement. Então aqui seria, a gente pega, traça um fibo aqui no candle e coloca o stop aqui em 35,50 aproximadamente, que seria a retração de 60% do Fibonacci, 61,8, né, 61,8. Aqui eu fiz ao contrário, mas é a mesma coisa, do candle, e daí sai da posição se perdesse esses 35,50. Isso é uma estratégia, um setup, não quer dizer que nada, simplesmente é uma coisa que funciona com retorno à média, e a gente usa alguns parâmetros baseados em volatilidade, na volatilidade histórica da Vale, que nesse caso, que atualmente está em torno de 27%, para chegar nessas conclusões. Quem opera rompimento já operou, podia ter feito uma venda aqui em cima, apostando no fechamento do gap, e depois da congestão, cada congestão perdida podia ir adicionando posições. Aqui a gente teve até um pullback, né, na perda dos R$ 38,90, R$ 39 aqui, ameaçou fazer um pullback, mas a partir do momento que a média de 21 acaba servindo de resistência, cada perda de fundo é um adicional de posição de venda na Vale, ou para lançamento coberto, ou compra de put, ou qualquer estratégia que se protege aí da queda. Então vou voltar aqui, ver se tem alguma pergunta. O Bonés falou valeu. O Boné está falando, para trades com opções, trava e venda coberta, quais os períodos você recomenda usar no MACD? Eu não acho que o MACD seja muito interessante para venda, nesse caso, para lançamento. No caso de lançamento coberto, interessante seria você fazer essa estratégia que a gente fez aqui na Vale, quando ela subir, né? Então ela subiu. Ela teve esse candle aqui, a hora que teve esse candle, perdeu a mínima do candle, que seria em busca do fechamento do gap, já seria um sinal para fazer um lançamento coberto aqui em cima. E para se proteger, normalmente comprar ou no dinheiro, ou uma dentro, ou duas dentro do dinheiro. Mas estratégia com opções é com o roxo, então seria bom fazer essa pergunta para ele. Coincidentemente é meio o que eu faço, né, as estratégias que eu faço. Então eu procuro normalmente fazer lançamento coberto quando tem um fechou fora, fechou dentro. Aqui talvez fosse uma boa fazer um lançamento coberto, cuidado para não tomar um corner, né? Então, mas qualquer estratégia de retorno à média, ou seja, distância da média de 21, fazer um fechou fora, fechou dentro, ou qualquer tipo de indicação de exaustão do movimento, porque lançamento coberto, na verdade, eu não quero que o ativo caia, não me protege de uma queda. O lançamento coberto me protege de uma tendência lateral, me protege de uma congestão. Eu ganho com a passagem do tempo e não necessariamente com a queda. A única coisa que me protege de queda é comprar put, que é o tal do seguro ali que a gente tem comentado no chat de opções, né? É o famoso lançamento lançamento não, é comprar uma put. Você quer se proteger de uma queda? Gasta aí uns centavinhos todo mês e compra uma put. As puts já estão com uma liquidez razoável, é possível comprar put pela CGB. Então gasta aí uns 10 centavos, 5 centavos, compra uma put bem fora do dinheiro, e toda vez que tiver uma queda você se beneficia ou se protege e pode negociar o contrato. Então você compra uma put por 10 centavos e acaba vendendo ela depois por, sei lá, 50 centavos, como se fosse comprar o pozinho de call, né? Que mais que ele... o Arthur falou, comprar put ou vender call. Essa é a diferença. Vender call é quando você quer que o tempo passe
sem grandes quedas, ou pelo menos, dependendo se você compra no dinheiro fora do dinheiro, dentro do dinheiro, ela te protege de uma pequena alta, ela consegue aguentar uma pequena alta e até uma pequena queda. Agora, a única coisa que te protege numa queda mesmo, uma queda de Vale que veio dos 43 praticamente até os 33, a única coisa que te protege de queda é comprar put. É fazer um seguro, além do stop, evidentemente, né, de proteção de lucro e de limite da dor aí. A única coisa que te protege realmente, ou até ganha com uma queda, é comprar put. Né? Vender call é para quando você quer que o tempo passe e ela fique congestionada e não saia do lugar. Fazer lançamento coberto ou até fazer uma trava te protege com a passagem do tempo, ficando de lado. É lógico que uma trava de alta dentro do dinheiro, uma trava de baixa fora do dinheiro, te protege de uma pequena queda, mas uma grande queda, nesse caso de R$10 em 40, né, uma queda de 20% na Vale aí, não tem venda de call que te proteja, a não ser que você fique pagando rolagem para baixo. Né, e estabeleça, cada vez que pede uma congestão, eu vou lançar duas dentro ou uma dentro do dinheiro, para você pelo menos recuperar uma grana e fazer um caixa para quando ela cair bastante você ter dinheiro para comprar ação mais barata. Né? Então você faz um caixa para comprar ação mais barata e assim você tem maior número de ações, e quando você for fazer o próximo lançamento, em vez de lançar 1.000, você lança 1.100. Então aí sim, e fazendo isso sistematicamente, você se protege. A gente tem uma estratégia aberta de opções lá, que é a compra do papel com uma trava de baixa fora do dinheiro, né? No dinheiro fora do dinheiro, que o preço de Petro estava R$22,50, foi comprado meio aleatório, assim, simplesmente para acompanhar a estratégia, e a Petrobras está aí R$16, R$17, e desses 22 a gente já recuperou quase R$2. Ou seja, não está no lucro ainda, mas o preço de compra aí, descontado o que a gente recebeu para fazer as travas, está em torno de R$20. Então é bem menos pior estar perdendo R$2, R$3 do que estar perdendo 5. Então realmente acaba reforçando o que eu estou falando, que nem protege, né, vender call nem protege durante a queda, né, simplesmente te protege de uma congestão lateral, e além do que você acaba fazendo caixa para comprar Petrobras mais barato. Beleza, Arthur? Deu para entender. Daí o J-Baso, ou seja, abaixo da média de 21, a média de 20 períodos. O J-Baso, só opera venda descoberta quando o gráfico está na banda inferior de Bollinger. Não entendi, J-Baso. Só opera venda descoberta quando o gráfico está na banda inferior da Bollinger. Sei lá, abaixo da média de 21. Eu acho que tem que ter estratégia. É isso. A gente tem que ter. Venda descoberta é muito perigoso, é quase não existe. Né, fazer venda descoberta de opções assim é uma bobagem, porque você pode fazer uma trava, compra o pozinho lá, trava no pozinho. Venda descoberta chama muita margem quando você pode travar num pozinho lá de 2 centavos e se ela explodir para cima, você se garante. É meio bobagem fazer venda descoberta. O que mais? Eu vou comentar, né? Pô, tô aqui falando e o pessoal pediu, vamos lá. O Arthur pediu Petro, já falamos. O J-Baso comentou sobre hipermarcas, a gente pode olhar. Então vamos lá, Croton, hipermarcas e Klabin nisso. Só para eu tô ainda, quando eu estava fazendo o final do ano ainda eu estava mais fluente no assunto. Agora eu tô mais na filosofia aqui, a coisa acabou. Vamos lá, vamos deixar de bobagem. O pregão abriu, depois a gente faz um comentário aí do que está acontecendo. Hipermarcas no diário, a gente está olhando aqui, está em tendência, tá numa longa tendência de alta, né? Com alguns períodos de congestão, mas vários setups de compra aqui sendo acionados, e depois dessa pequena correção aqui, ela estabelece uma zona de resistência em torno dos R$17 e o fundo de mais longo prazo em R$14,50. Atualmente ela está um pouquinho mais lateral, né? Ela chegou a ameaçar para a congestão que ela rompeu aqui dos R$17.
foi lá em cima, fez um candle fora da banda de Bollinger, que é de novo estratégia de retorno à média, fez um candle direcional com volume acima da média no dia 5 de fevereiro, fez um candle negativo, perdeu a mínima do candle, até podemos considerar um pullback, mas depois veio para baixo e buscando a média de 21 e depois a banda de Bollinger aqui embaixo. Depois acabou fazendo um fundo intermediário aqui próximo do fundo da congestãozinha rompida de curto prazo, em torno de 16 e 15 aqui, né? Vamos colocar 16 e 10, que coincide com o fundo dessa pequena congestão anterior aqui, e depois rompeu, fez um candle de indefinição em cima da média de 50 aqui, então candle em cima de média também funciona, deu uma pequena andada e agora está aqui brincando com a média de 21, o que reforça o sentimento que ela pode ficar congestionada aqui um tempo é simplesmente a costura das médias, né? A média curta aqui costurando na média, então seria a média de 5 costurando na média de 21, indicando que ela pode ficar de lado um tempo. Agora, o fato que tem, ela já fez um fundinho aqui, está ameaçando fazer um topo em torno dos 17,60, 17,65 e a superação dos 17,65, que é um fundo intermediário pequeno de curtíssimo prazo, 17,50, 17,55, acionaria uma compra com o objetivo lá em cima na banda de Bollinger em 18,30, 18,30, 18 alguma coisa, onde poderia ser encerrada essa posição da superação. Nada, já dá os seus 3% aí, entre o 17,60 e o 18,20, né, já dá seus 3, 4%. Fora isso, só teria uma compra de rompimento na superação da máxima aqui em torno de R$ 18,09. Então uma compra de rompimento seria na superação lá em cima, mas aqui a gente já tem vamos dizer uma compra de recuo, né? Recuou até uma média, fez um candle de definição e superou a máxima do candle, e agora está brincando aqui em cima da média de 21. Se a gente fizer um zigue-zague, no próximo zigue-zague para baixo a gente vai ter um novo fundo e novo topo aqui, e a superação do topo gera uma comprinha, se bem que logo em cima já tem uma resistência. De positivo, olhando nos indicadores, a gente tem uma acumulação de distribuição aqui já quase superando o topo anterior, então essa seria uma indicação positiva para o papel. Eu gosto de usar o OBV para índice ou para ações muito líquidas, e eu gosto de usar a acumulação. O J. Barros perguntando se eu podia colocar o MACD. Posso, mas não é um indicador que eu use muito, né? O MACD é um cruzamento de média, então eu olho a média, né? Lembrando que a gente costuma falar sempre, existem dados, existem a primeira derivada dos dados, existe a segunda derivada dos dados. Então os dados são abertura, fechamento, máxima e mínima, e volume. Esses são dados, não é? Ninguém está inventando, não tem algebrismo nenhum, simplesmente são dados. A primeira derivada dos dados seriam as médias. Você pega os dados e faz uma conta simples. A hora que você pega a média das médias e começa a cruzar, aí já seria secundário, que é o MACD, né? Então, assim, volatilidade é uma conta em cima de dados, né? Então a volatilidade é um dado primário. Então acho que quanto mais quanto mais derivadas primeiras a gente usa, menos complicado fica. Mas não estou desprezando o MACD de maneira nenhuma. Acho que é o primeiro indicador que todo mundo aprende, né? E tem 200 maneiras de usar MACD. Tem o cruzamento de média, tem o de barras e tal. Eu acho interessante, é um indicador que vale a pena a gente conhecer para quem quer trabalhar com gráfico. Acho que de hipermarcas está bom, né, gente? Vamos para a próxima. O mercado abriu agora. Deixa eu dar uma olhada aqui só para não estar falando besteira. O Ibovespa abrindo com menos 1,3, né, aqui, bem negativo, como eu disse, sobre a abertura do pregão. A Vale estava 0,7, agora deixa eu dar uma olhada para gente não ficar falando besteira aqui. Uma abertura negativa do pregão, como a gente tinha comentado. A Vale caindo 2,5, que é isso mesmo, nossa senhora. Itaú, Banco do Brasil também em torno de 1%, tudo mais ou menos caindo 1%, menos a Vale caindo 2,5%.
talvez tenha acionado aquele stop na estratégia que a gente tinha falado, né, gente? Mas beleza, faz parte, assim mesmo, sobe muito no dia, cai muito no outro, impulso e correção, como a gente sempre comenta aqui. Então a próxima que foi pedido aí foi Croton, né? A parte educacional tá bem interessante também. Eu cheguei a mostrar algumas. É isso mesmo, Croton 3 tá tão. Crot 3, será que tá tão diferente assim do que eu tinha visto? Não tava tão. Beleza, vamos dar uma ajeitada aqui no gráfico. Deixa eu ver, só conferir aqui, pessoal, ver se é isso mesmo. Um momento, por favor. Tá, eu acho que esse gráfico não está correto, mas enfim. A Crot 3 fez uma congestão e agora está fazendo outra. Lembrando que é uma muito small cap, né? Assim, ela trabalha com 4 milhões aproximadamente por dia, né? Então, lembrando, 4 milhões dá pra gente trabalhar com 40 mil só em Crot 3. Deixa eu ver se eu dou uma olhada melhor aqui nesse gráfico, ver se tem algum coelho nessa cartola. Eu tinha comentado que a área de educação, cheguei a comentar no chat de estratégias quantitativas que o gráfico da Estácio estava bonito, da Anhanguera Educacional, da Abril Educacional, estavam bem interessantes. Vamos lá. O gráfico da Crot 3 realmente mostra, deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil de ver aqui, que ele está meio engruvinhado. Então, a Crot 3 não era tão líquida, né? Depois que ela tinha a Unity 11, então aqui talvez esse gráfico tenha que ser mais atualizado aí com a Crot 3. A Crot 3 virou 11, né? Vamos dizer, antes tinha a Unity de 3 e 4, agora ela virou 3 a mais líquida. Mas isso não impede o fato que ela fez um longo movimento de alta, congestionou, rompeu a congestão aqui dos 47,50 e agora deu mandada, né? Deu mandada para cima. Deixa eu ajeitar aqui, tô apanhando. Beleza. E agora congestiona no topo de novo, com resistência em 51,80 e suporte 49, aproximadamente 49,05. Então é uma congestão de topo. A perda dos 49 acionaria um stop pela congestão e a superação dos 51,80 geraria uma compra de rompimento. Não tem mais muito o que falar, ela está numa longa tendência de alta. No gráfico aqui não mostra, mas eu tenho o gráfico aqui aglutinado, né, que chama, sei lá, um gráfico mais atualizado aí de Crot 3. Então a superação dos 51,80 seria uma entrada pela longa tendência de alta que ela se encontra aí desde o fundo dela em, deixa eu ver aqui mais ou menos, ela fez um fundo lá em julho de 2012, rompeu uma congestão e desde então vem fazendo recuos até a média de 21, semelhante a esse aqui que foi feito, bateu aqui foi uma congestão, né, bandas horizontais, etc, rompeu a congestão e ela vem numa longa tendência de alta com as médias alinhadas, né, a média curta se aproximando da média de 21 e às vezes até da média de 50, fazendo aquele setup da costureira, né? O setup a média de 5 vem, passa um pouco abaixo da média de 21 e volta a subir, depois se afasta, se aproxima da média de 21. Ela vem fazendo esse movimento desde julho, né? Mais ou menos isso, desde o rompimento que teve em julho do ano passado. Então ela vai fazendo a média de 50 e a média de 21 estão apontadas para cima, identificando uma tendência de alta e topos e fundos ascendentes, e agora está fazendo uma congestão de fundo. Não tem a acumulação aqui indicando rompendo o topo anterior, talvez antecipando aí um rompimento. Então para quem trabalha com rompimentos, a Crot
tá Estácio e todas essas educacionais aí estão em longa tendência de alta, mesmo com o Ibovespa nessa draga aqui que está fazendo. Então seria um setor que está forte e escolher as mais fortes do setor aí, e principalmente quando tem essa congestão facilita bastante o nosso trabalho, porque acaba, rompeu para baixo, compra, rompeu para baixo, vende, rompeu para cima, compra, e está em tendência de alta num prazo um pouco mais longo. Fora isso, qual foi a outra? A cabeça está... o Colmeia falando não TG, o volume dela é bem maior. Não, eu falei a média aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Não tem problema, Colmeia. A gente, como eu falei, esse gráfico aqui não está atualizado, né? Então, o que eu tenho o volume, a média de volume dela é 40 milhões, é isso. Então é que aqui está o gráfico anterior, né? Então as médias aqui não estão ainda muito atualizadas. O que está falando aqui, deixa eu ver. Na verdade eu que vi errado. O volume dela é 40 milhões, então já dá para brincar bastante, né? Já é um volume considerável. A média de volume dela é 40 milhões. É isso. Obrigado, Zé. Não. Obrigado, Colmeia. Valeu. Eu que vi errado mesmo. Mas, como eu disse, eu tinha comentado já no chat de análise quantitativa que o setor de educação, essa parte de educação, estava bem forte nesses últimos tempos. Tanto a Estácio está em Franca, está bem parecido, a gente pode até dar uma olhada. Quem quiser ver, eu falei mesmo, não estou inventando aqui, eu comentei no último chat, eu cheguei a comentar sobre essa área de educação, particularmente sobre a Estácio, né, que era uma das que chamava atenção pela longa tendência de alta. Então aqui eu cheguei a fazer um comentário nela e está fazendo um movimento bem parecido, né? Essa história que eu comentei agora, depois de julho do ano passado, que teve essa pequena congestão, depois que rompeu essa congestão, que foi no dia 9 de agosto do ano passado, mais ou menos por aqui, a média curta se afasta, se aproxima da média de 21, se afasta, se aproxima da média de 21, fez outra congestão, rompeu a congestão, se afasta, se aproxima da média de 21, se afasta, se aproxima. Então vai fazendo o setup da costureira, né? Que é a média curta, se afasta e se aproxima. Mas em compensação, depois da abertura da média aqui, quem quiser falar pode ter tido uma agulhada nesse candle aqui, né? As três médias atravessando esse candle. Depois que elas abrem, no máximo que tem essa aproximação da média de 50 aqui, mas elas estão ascendentes, com as bandas ascendentes, com topos e fundos ascendentes e com acumulação, isso aqui que vocês estão vendo. Então, quem procura ações em alta, que é aquela história que eu comentei de procure ações fáceis, você quer trabalhar na compra, procura as que estão em tendência de alta, essa seria uma delas. Eu comentei, acho que Grendene, falei sobre Duratex também, enfim, procura lá o vídeo de estratégia quantitativa. Eu falo muita besteira, mas de vez em quando a gente acerta uma. De tanta besteira que a gente fala, tem umas que a gente acerta sem querer. Mas acontece também, né, nas melhores famílias. O que seria da gente se só errasse, né? E fora isso, acho que já estamos com quase uma hora. O Jango tinha pedido Klabin, né? Como eu disse, eu normalmente já sou enrolado, e daí ainda mais como foi pedido meio entre aspas de última hora pelo pessoal da CGD, que o Collor não ia conseguir fazer a abertura. Eu fiquei sabendo ontem à noite disso, então se eu tivesse mais alguns dias para fazer o chat, eu me tornava um pouco mais fluente. Mas é que eu gosto muito da filosofia de bar financeira aí, né? Eu gosto muito de ler. Então a gente sempre que a gente vê alguma coisa interessante nos livros, ou de traders, ou de finanças, ou de economia, ou simplesmente de filosofia mesmo, a gente acaba pegando algumas coisas legais. Klabin também em longa tendência de alta aí, né? Depois daquela congestão rompida, fez outra congestão aqui, mas também se enquadra, né, depois da pseudo agulhada aqui lá em setembro de 2012,
deu uma afastada, as médias se afastaram, depois se aproximaram de novo, volatilidade caiu, rompeu, fez pullback e agora chegou a fazer uma pequena congestão lá no topo, teve 3 dias muito negativos que perdeu o fundo da congestão, bateu na banda de Bollinger, agora ameaçando fazer um topo intermediário aqui ou um pullback da congestão perdida. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Fazendo um pullback dessa congestão perdida e hoje caindo mais forte. Então, para quem está comprado nela, a mínima do candle aqui em 12,70 seria entrada de ponta vendida, né? Assim, a confirmação do rompimento para baixo da Clabin. Uma longa tendência de baixa é normal que corrija um pouco. Se a gente quiser ter uma ideia um pouquinho mais tranquila sobre Clabin, deixa eu ver aqui para não falar besteira, 31 milhões, beleza, de média. O fato é que se confirmar essa perda aqui, a gente já vai ter um topo mais baixo que o topo anterior, então, e a média de 21 virando para baixo. Então já se enquadraria numa tendência de baixa no diário. A gente já tem um fundo mais baixo que o anterior, que seria esse aqui.Esse fundo é mais baixo do que esse, ambos são fundo, mas a gente não tem um topo mais baixo ainda do que esse aqui, né? O topo em torno dos 13,80, mas a gente já tem um fundo mais baixo. Então a gente não pode afirmar nada, no máximo que ela está ou sem tendência ou em tendência lateral, mas a gente só tem um topo no mesmo. Agora, hoje, confirmando-se essa queda que está tendo agora, não dá para a gente falar que está muito no começo do pregão ainda, mas a se confirmar essa queda, esse candle aqui, ou talvez esse, dependendo do seu critério de topo, já seria considerado um topo mais baixo que o anterior e ela entraria em baixa no diário e a média de 21 já virando para baixo. Inclusive, depois da perda desse fundo, a hora que ela agulha a banda de Bollinger, aqui talvez tivesse uma compra de retorno à média, mas com a média horizontal, né, que seria mais uma compra de suporte. Bateu na média de 21 e perdeu a mínima, é um setup de venda. Acontece que ontem não fechou abaixo da mínima, então não dá para ser considerado uma perda. Mas sim hoje, né, perdendo já a mínima de 2 dias, esse candle se tornaria um topo e daí sim a gente entraria numa baixa no diário. A perda da mínima poderia acionar uma venda até na Clabin e a perda da mínima da congestão aqui desse candle, um aumento de posições na venda. Aliás, o Arnaldo falando, bom dia, Deus abençoe, ele já falou isso faz tempo, mas eu falo agora. Aliás, por falar em cenário, você poderia comentar em ativos em que o cenário apontaria para queda. Não é bem o cenário apontaria, simplesmente os ativos que estão entrando em tendência de baixa, né? Então, que é a história num raciocínio simplista, mas não simplório, seria topos e fundos descendentes e uma média de 20, 21, uma média aí no período considerado, apontando para baixo, né? Então, assim como quando você está em tendência de alta, você tem uma perna de alta e um recuo, e você compra recuos, né? Recuou 50% do movimento em 50% do tempo, fez um candle de reversão e superou esse candle, aí sim seria uma compra de recuo. Aqui no caso da Clabin poderia estar se formando uma venda de recuo, né? Então, primeiro, venda quando perdeu venda quando perde aqui a congestão, né, que seria em torno dos 13,30, isso, 13,30, 13,40. Nesse candle aqui seria uma venda, porque perdeu a congestão. Aqui ela nada mais é que um pullback até a média de 21, estaria adicionando posição na venda e fecharia a terceira posição na perda da mínima do candle, aqui do candle maior nos 12,70, 12,70, é isso. Então aí seria uma venda, né? Fora isso, o J Barros, para quem opera tendência, a banda de Bollinger é muito importante. Para quem opera em tendência, você tem que ter critérios de tendência. O que é tendência para você? Quando que é uma virada de tendência? Quando que eu vou estar operando na compra, quando eu estou operando na venda e quando eu estou fazendo o lançamento, né, que está indicando que vai ficar congestionado. É isso. Fora isso, o Bonés perguntando qual trade, que período você recomenda usar o MACD. Para trade com opções eu gosto de usar, como eu já expliquei, banda de Bollinger
e fechar algum setup de fechou fora, fechou dentro, algum setup de retorno à média. O IFR é um indicador de retorno à média, então aquela combinação de IFR com estocástico é bem interessante. IFR baixo com estocástico baixo, você pode fazer alguma compra de opção fora do dinheiro para retornar à média rápido, e fazer lançamento quando for o contrário, quando o estocástico estiver alto e quando o IFR estiver alto. Na dúvida, sobe um período, você está trabalhando no diário, dá uma olhada no semanal, né, para ter uma ideia um pouquinho mais consistente, também ajuda a fazer lançamentos cobertos. Lembrando que opções é mais complicado, porque tem dias para o vencimento, tem outras variáveis aí que influem nas opções. Aconselho assistir o chat do Roxo. Daí o Arthur comentando, venda descoberta ficar muito pobre. O J. Barros falou que você poderia colocar o MACD. J. Barros, fica para o próximo. O MACD prometo que eu coloco no próximo chat de estratégias quantitativas. Eu posso fazer uma brincadeira com o MACD que eu acho bem interessado. Comentando o volume dela, falando da Crouton, né? O J. Barros, ninguém de ferro. Arthur, repito, até que enfim o analista de verdade aqui no chat. Chega de comprar na máxima do candle do dia anterior. Obrigado, Arthur, eu agradeço. Mas setup, comprar a máxima também é o interessante é você ter setup. Se você está comprando rompimento, comprar o rompimento da máxima é uma estratégia. É que precisa ter outros filtros, não simplesmente comprar o rompimento da máxima. Você precisa ter. Eu gosto muito de usar volume para confirmar, né? Então, candle não quer dizer nada. Um candle de reversão ou alguma coisa não quer dizer nada, não fala nada. Então, cada coisa que você coloca, por exemplo, você está comprando um retorno à média, você usar o estocástico com IFR e um volume ajuda muito. Usar o bandas de Bollinger, fechou fora e fechou dentro. Existe um trader inglês que só faz isso, ele fica procurando fechou fora, fechou dentro em ações, e ele já ganhou muita grana só com fechou fora, fechou dentro. No meu caso, como eu trabalho com opções, é lógico que eu me restringo na questão dos papéis, que as mais líquidas aí é Petro e Vale mesmo. Então eu acabo tendo uma coisa negativa, que seria a restrição em relação aos papéis, mas eu ganho a facilidade de vender, de comprar. E a outra, eu costumo trabalhar mais com opções por aquilo que eu sempre falo. O capital investido é menor. E como o capital investido é menor, em vez de eu colocar um stop de 10% na Petrobras, trabalhando com papel, eu pego esses 10% e trabalho com opção. Então eu coloco a opção assim, se eu perder tudo, beleza, bateu no meu stop. Se a minha opção virar pó, bateu no meu stop. É simples, eu só perco aquilo que eu pus no trade. Então eu gosto de opções, é isso, pela facilidade de comprar e vender, né? Você pode, tem call e put, agora as puts, graças a Deus, começaram a ter graças a Deus é fora, né? O chat é laico. Graças à liquidez aí, graças aos formadores de mercado, não que eles sejam deuses, mas graças aos formadores de mercado a gente já tem liquidez e put. Então eu, por exemplo, não entendo trabalhar com Petro e Vale e não trabalhar com opções. Por muito pouco você acaba se protegendo e acaba até se beneficiando de uma queda, mantendo papel e comprando papel mais barato. Daí o J. Barros concordando com o Arthur, obrigado pessoal, no sentido é ajudá-los. O J. Barros, nesse mercado conturbado, não operar tendência a suicídio. Mais uma, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu vi o Baster falando outro dia no Facebook, muito cuidado com melhor, pior e coisas do gênero, esse tipo de superlativos aí. Na bolsa não existe melhor, pior, existe você. Né? É você com você mesmo, não tem nada melhor. Às vezes o que é melhor para mim não é melhor para você, às vezes o que é pior para mim não é pior para você. Tente operar o que faz sentido, tente operar o que você entenda. Você usar indicador que você não entende, aí sim é suicídio. Simplesmente, eu acho que eu vou agora a filosofia final. Já estamos falando 1h15, né? Me empolguei. O que faz você ganhar dinheiro na bolsa é você operar setups e ter estratégia. Não tem errado, não tem certo, tem o seu, né? Você tem que operar a estratégia e ver e fazer a aferição para ver se ela está dando certo.
Você operar um negócio que você gosta e está perdendo dinheiro, olha, por mais que você goste, não está dando certo ou você não está à vontade operando aquilo. E a outra coisa é você ter critérios, você ter setup, ter estratégia, ter controle de risco e depois ter disciplina para fazer o que você planejou. Ter um plano. Então, o mercado faz o que ele quiser. A gente reage ao mercado do jeito que a gente planejou. Então, o importante é ter um plano, o importante é saber o que eu vou fazer se subir, o que eu vou fazer se cair, o que vou fazer se ficou de lado. Isso é importante, não operar tendência. E outra, tendência para mim é uma coisa, para você é outra, para o Arthur é outra, para o Comé é outra, para o J. é outra. Então tem que tomar cuidado com essas definições. Eu vejo muita gente fazendo planos mirabolantes e não sabe o que é um topo, o que é um fundo. Entendeu? Fica traçando linhazinha no gráfico, fica vendo figurinha no gráfico e não tenha os fundamentos, né? Tá cheio de jogador aí dando passe de calcanhar e não sabe fazer embaixadinha. Então, tenha fundamentos. Eu acho que primeiro define para você se você vai traçar, fazer os traçados em relação à máxima, mínima do candle, em relação ao corpo. Estabeleça para você o que você considera um fundo, o que você considera um topo e trabalhe com filtros, com filtro de tendência, com filtro de papéis, com filtro de liquidez, porque daí você não precisa ficar olhando sem papéis. A gente tem rastreador aqui no Shark Broker. Se você colocar um rastreador de volume, você já elimina metade dos papéis, ou quem sabe até mais. Né? Se você conseguir fazer um filtro de tendência que seja inclinação da média de 21, você já eliminou uma boa parte dos papéis, ou pelo menos já sabe qual vai trabalhar na venda, qual vai trabalhar na compra e qual vai estar mais conturbado. É isso. Não tem operar tendência é mais fácil, né? Eu, como eu sempre disse, eu sou cagão, eu sou bundão e eu gosto de coisa fácil. Então, um papel que é mais complicado, que é cheio de ponta, eu não gosto muito de operar. Agora, um papel que claramente está em clara tendência de alta, mesmo olhando, mesmo no visual, eu vou operar comprando. Um papel que está em clara tendência de baixo, eu vou operar vendendo, a não salvo alguma estratégia de retorno à média. É simples, é você saber o que fazer naquela hora. Não tem papel bom, não tem papel ruim. O que tem, a gente está na contramão. O papel está caindo e a gente está querendo comprar, a não ser retorno à média. Ou o papel está subindo, a gente quer vender, a não ser retorno à média ou eventual congestão. Eu acho que é mais importante. O Arthur disse crossover para esse indicador. Não entendi, Arthur, desculpa. Mas enfim. Pessoal, eu acho que era mais ou menos isso. A gente falou de poucos papéis. Como eu disse, se eu tivesse mais fluente, dava para a gente falar mais. Convido vocês para assistirem os chats de estratégia quantitativa. Tá tendo bastante gente, bastante gente assistindo depois também. Não acerto sempre, como eu disse, ninguém acerta sempre, quem acerta sempre é o mentiroso, mas sempre tem rolado alguns papos interessantes, que nem esse que a gente teve hoje. Eu agradeço ao Pedro aí pela assistência no chat. Valeu, Pedrão, obrigado, cara, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Não vamos ter o comentário da hora do almoço do Collor, e hoje, de sexta-feira, nunca tem comentário de fechamento. A gente está cheio de novidades aí, em breve a gente vai ter muitas novidades, tanto em relação ao Shark quanto em relação aos programas que a gente faz. Eu normalmente, né, eu trabalho junto com o Roxo, né, auxilio ele nos chats, nas planilhas e nos comentários. Valeu, pessoal, a maioria do pessoal já me conhece, está acostumado com esse meu jeito. Arthur, obrigado pelo elogio. A intenção é ajudá-los aí na melhor maneira possível, e no que precisar de mim, meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Vou colocar aqui para quem quiser. Pessoal, escreve, pergunta, quiser bater papo. Quem for de São Paulo, quiser marcar um chopinho, estamos abertos também a esse tipo de comentário. E obrigado aí pela presença de todos, eu agradeço, espero ter correspondido aí, espero ter substituído o Collor à altura, de modo que vocês não se sintam órfãos dele. Obrigado, pessoal, 1h18. O mercadinho hoje vai ser o Arthur perguntando se eu pago. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução, liga não. Se eu tô convidando, eu pago. Você bebe muito? Depende. Vamos fazer assim, quem sair de pé paga, vai ficar mais fácil. Mas é isso, brincadeira, gente. Valeu, obrigado. Compareçam, quem quiser acompanhar o chat de estratégias quantitativas, tá bem interessante, e a expectativa para esse ano é que a gente já desenvolva aí uns filtros ou alguns indicadores que a gente vem batalhando há algum tempo aí para conseguir. Parece que
estamos cada vez mais perto. Pessoal, valeu, obrigado, agradecido. Desculpa alguma coisa, eu sou assim mesmo, não vai mudar. Espero que a minha fluência melhore. A gente falou de poucos papéis, mas passou bastante conceitos interessantes para vocês. Valeu, pessoal. De novo, vamos em paz, o senhor me acompanhe. Senhoras e senhores, bom final de semana e devagar na pinga, como falo roxo. Segunda-feira tem chat de opções, terça-feira chat de long shot e semana que vem o Collor volta com a programação normal dele. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo final de semana.